No século XIX, os monges beneditinos chegaram em uma fazenda doada por 2 proprietários para criar a Fazenda São Caetano do Tijuco Sul. 1877, fundação do núcleo colonial. Os italianos tinham direitos e propriedades de terras nas proximidades do rio Tamanduateí. São Caetano do Sul abastecia a cidade de São Paulo com produtos de hortifruti, vinhos, pães, gêneros alimentícios em geral, além de tijolos, telhas e porcelanas que ajudaram na construção do Museu do Ipiranga em São Paulo. As famílias dos imigrantes italianos encontraram muitas dificuldades nas primeiras décadas de ocupação. Não tinha auxílio do poder público, por exemplo, na implantação de serviço básico como educação, saneamento básico e saúde. Com essas dificuldades, as famílias voltaram para a Itália ou para Santa Catarina. O primeiro casamento registrado em São Caetano foi em 1880, de Celeste Dinardi com Lorenzina Gava, e foram surgindo nomes de famílias importantes, formando as identidades coletivas. Italianos, logo depois de eles terem só agricultura, eles começaram a produzir também tijolos e telhas, tá? Então eles faziam essas olarias, são rudimentares, bem rudimentares, tá? E toda a família trabalhava, as crianças também, né? Então os tijolos eram feitos dessa forma, tá? Então o barro era colocado aqui, passava uma raspadeira, ó, seria aqui em tamanho pequeno. Então colocava aqui o barro, né? O tijolo assim, ó. Aí passava uma raspadeira para nivelar. Esse tijolo ia secar, ficava para secar ao ar livre e depois era queimado no forno da olaria, aqui dentro. Forno, então, igual forno de pizza. Nossa! Então o alto calor tirava o resto da umidade do tijolo e esses tijolos então eles eram transportados até o rio, aqui embaixo da Tamanduateí, e por canoas eles iam até a ladeira Porto Geral, onde tinha um porto ali onde é a rua hoje, a rua 25 de março, o rio passava ali onde é a rua, depois ele foi retificado, né? Foi mudado o seu leito, mas ali tinha um porto e dali subiam para a construção dos edifícios no centro velho da cidade de São Paulo, Piratininha. Muito bom. A igreja São Bento foi construída com tijolos aqui. Então essas olarias eram da família Barilho, família Perrella e outros, né? Essa maquete ela foi feita baseada nessas fotos, essas fotos antigas, com as famílias. Ó. Pode ver que são os trabalhadores da família, tem muita criança, né? Trabalhavam descalços até, né? Uma situação bastante insalubre, né? Então isso foi no começo com os imigrantes italianos. Depois é que vieram as indústrias, tá? Então a indústria São Caetano, a cerâmica São Caetano, a Matarazzo. Aí começaram a fabricar peças mais refinadas. Não só telhas de tijolos, começaram a fazer ladrilhos, louças, porcelanas. Teve uma família japonesa que já fazia uma porcelana bem mais sofisticada, faiança, né? As peças pintadas à mão, com filigrana a ouro, né? Coisa mais sofisticada. Essa maquete aqui no centro da sala é essa casa, representa essa casa. Essa casa as primeiras famílias que vieram para cá, então um deles, o seu Celeste Dinardi, ele construiu a casa. No século XX surgiram as indústrias, que trouxeram novas tecnologias, nova lógica socioespacial para São Caetano do Sul e novas relações de sociabilidade entre seus habitantes. Datas importantes: 1883, construção da Igreja Matriz Velha. 1930, chegada da General Motors em São Caetano do Sul. 1960, a companhia City construiu o primeiro bairro planejado de alto luxo, que é Jardim São Caetano. 1960, desfile da empresa Matarazzo em São Paulo.
Construção da primeira escola de São Caetano do Sul, a Escola Senador Flacker, atual MF Senador Flacker. Com a aparição das fábricas, vieram imigrantes, e com isso começou a italianidade. Nisso surgiu uma cisão, isto é, uma ruptura entre o que é de São Caetano e o que vem de fora, para garantir a continuidade e a manutenção de uma parcela da comunidade derivada da ocupação do núcleo. A autonomia política de São Caetano do Sul reforça a autoimagem em relação das outras cidades do ABC. E os moradores da própria cidade, com base de sustentações de certas autoridades políticas. Tal discurso aparece modernizado nas estratégias de produção do espaço urbano, que ocorrem atualmente na cidade. A transformação do espaço da cidade também é um reflexo do pensamento político e social dos seus habitantes. Começou toda a questão de ferrovia, essas coisas assim? A ferrovia ela começou um pouco antes, em 1850 e pouco, né? O Barão de Mauá atraiu os ingleses para construir a São Paulo Highway, que hoje é Estrada de Ferro, né? Jundiaí hoje é CPTM, né? Essa é verdade. Então, quando os imigrantes vieram para cá, já existia a Estrada de Ferro. Não tinha estação em São Caetano, a estação mais próxima era Santo André. Santo André. Agora, tudo aqui era Santo André. São Caetano também era um bairro de Santo André, né? Então, a região aqui é muito antiga, a região do ABC. Hoje é conhecida, era toda unificada, era uma coisa só, né? E era chamada Borda do Campo. Borda do Campo. Por isso a telefônica também, Borda do Campo, naquela época. E tanto que houve uma época que Santo André deixou de existir, era uma vila, deixou de existir, então passou a ser São Bernardo. Tá? São Bernardo da Borda do Campo. É isso que eu lembrei. Depois acabou voltando Santo André, tendo novamente o status de município, né? Mas aí já anexo, São Caetano estava anexo como bairro. Né? Só em 1948 é que ele fez o movimento e conseguiu autonomia, né? Através do plebiscito, né? Aliás, essa semana é comemorada a semana da autonomia, porque foi no dia 24 de outubro. Né? Dos autonomistas, então ela fala a respeito dessa época, né, de 1950, quando São Caetano se tornou município. Agora, São Caetano já pertenceu a São Paulo, depois a São Bernardo, depois a Santo André e depois separou. Aí anexou a Prosperidade, que não era, houve um plebiscito, então o bairro Prosperidade se uniu a São Caetano, né? E o Tinga também, houve uma tentativa também de se anexar, mas não conseguiu, né? Continuou com São Bernardo. Depois de São Caetano veio Mauá, que também se separou, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, tudo assim. Tudo foi em sequência, né? Agora, a época industrial de São Caetano foi na virada do século, começou com as indústrias Matarazzo, com a GM e com a cerâmica São Caetano, que tinha mais dispersão. Mas outras indústrias vieram, menores, né? E foi uma expressão muito grande industrial aqui no estado de São Paulo. Chegou a ser a região mais industrializada do estado, né? Porque ainda o que se produzia era agricultura, café, né? Principalmente, né? A indústria, ela não foi para o interior, ela ficou restrita aqui, então bairro da Moca, Brás e principalmente São Caetano. Mas não é essa Não é essa, não. Essa entidade foi criada com um objetivo de ajuda, socorro mesmo, né? Porque não existia como hoje, né? Esses planos de saúde, hospitais, não tinha nada. Então, fundou-se isso com o objetivo de mais tarde ter um hospital, que seria o Hospital São Caetano, e uma parte social também, com cinema, com saúde de bairro, por causa dos jovens, né?
Essa foto aqui foi no dia 24 de outubro, logo após a eleição, e foi contado, os votos foram contados, né? E era plebiscito, então era o sim ou não, você para ou continua, né? E o sim ganhou esmagadoramente, né? Então o povo saiu à rua para comemorar. E a força do movimento é que São Caetano tinha uma renda muito grande, mas ia todo para Santo André. Não voltava para cá, né? Não tinha. E as empresas, as indústrias reclamavam. Na década de 1970 a 1980, com greves no ABC Paulista por causa do custo elevado de produção e altos impostos na região, muitas indústrias encerraram suas atividades na região. Com isso, reestruturaram sua produtividade em outras áreas do país. A cidade perde sua principal fonte de arrecadação de capital. Com isso, os moradores mudam-se para outras regiões, causando um decréscimo populacional. Porém, teve a revalorização urbana de algumas áreas da cidade, atraindo populações de outras rendas e alta tecnologia, e mudanças no Código de Zoneamento, que impede a construção de prédios com mais de 6 andares. Um dos elementos fundamentais para que se pudessem utilizar os terrenos abandonados resultantes da saída dos parques industriais. Plano Diretor Estratégia de São Caetano do Sul. Considera que o município está consolidado e, portanto, necessitando de se adaptar e não de se expandir. O plano contém uma grande quantidade de indicações de projetos municipais. Não há estratégias ou menções à formação do Plano Municipal de Habitação e também não há estratégia para a democratização do acesso à terra urbana. Aspectos positivos. O Plano Diretor de São Caetano do Sul tem forma clara e subjetiva. O Plano Diretor preserva o patrimônio histórico e culturais do município. Tem como diferencial incrementar as forças de trabalho especializados, escolas e centros de pesquisas tecnológicas, e a articulação para receber essas atividades. Também tem promover a saúde, educação e os esportes. Os aspectos negativos são de um não tratamento específico à questão de moradia popular. Não há aspecto positivo ou negativo da valorização mobiliária e do aumento do contingente populacional em relação ao potencial construtivo da cidade. Tratamento genérico na questão ambiental. O Conselho Técnico Mundial de Política Urbana não garante a participação do movimento popular organizado na medida em que, dentro das 7 regiões que representam a sociedade civil, 5 provavelmente são privadas. Condições necessárias para que a mesma possa se interir e concorrer na atração de investimentos no interior da economia globalizada. O modelo de planejamento urbano atual é o quanto dependem para melhorar a cidade e competir com o mercado global. A cidade, atualmente, é uma empresa e é administrada assim por aqueles que estão no poder. O discurso histórico-geográfico de São Caetano do Sul e o processo de revalorização urbana que ressalta a singularidade e oculta a desigualdade da cidade e as suas necessidades do cidadão para o mais e para o menos. Estruturas para a produção de espaço urbano. Ele é totalmente elitista e exige mais do pobre, mesmo eles não sendo o público-alvo. Isso é, atualmente, o público-alvo é a população rica, mas mesmo assim a cidade mais depende da população pobre, que é totalmente usurpada pela população rica e seus governantes.